Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Karen, eu espero que vocês estejam bem. Eu prometi para vocês que eu iria publicar mais vídeos aqui no canal, mas foram 30 dias ausentes aqui. Queria explicar para vocês um pouco do que aconteceu durante esses 30 dias e trazer uma reflexão a respeito de tudo isso. E o vídeo de hoje será um pouco diferente, será mais como um bate-papo do que como um devocional como foram os outros. Pois bem, logo depois que eu publiquei aquele último vídeo sobre os gigantes da fé, eu havia me programado para poder gravar mais vídeos no final de semana, porque é o tempo que eu tenho para poder gravar vídeos, editar, porque eu trabalho ao longo da semana de segunda a sexta. Mas ocorreu que no final de semana que eu tinha me programado para gravar, o meu antigo líder de jovens, ele veio a falecer. Ele partiu muito jovem, deixou uma família linda e isso trouxe muita tristeza ao meu coração, tanto que eu não consegui sentar para poder gravar ou pensar em qualquer coisa nesse sentido. Na segunda-feira seguinte, logo pela manhã, eu participei do velório dele e depois tive que ir trabalhar. Trabalhei o dia todo normal e quando chegou a noite eu comecei a sentir um cansaço. E foi um cansaço diferente, mas eu pensei que pela circunstância, né, das coisas que aconteceram, poderia ter alguma influência e eu resolvi ir deitar mais cedo. Só que logo quando eu deitei, eu comecei a sentir uma dor muito forte abdominal. E eu imaginava que seria algum tipo de má digestão ou até mesmo gases, por isso que eu tomei um sal de frutas, tomei um chá para poder aliviar e eu passei ali praticamente a madrugada inteira com muita dor abdominal, uma dor que acabou se instalando do meu lado direito. E por mais que eu estivesse sentindo muita dor, eu imaginava que aquilo era só mesmo um desconforto que logo passaria. E eu consegui dormir muito pouco, né, nessa noite de segunda para terça. Quando eu acordei de manhã, o meu primeiro pensamento foi apendicite. E ali naquele momento eu entendi que era Deus falando comigo. E ali eu já tomei banho, já me arrumei e saí de casa sabendo que eu não voltaria mais naquele dia. E eu fui para o hospital e logo quando eu cheguei, eles já me atenderam na urgência, já colocaram, né, uma faixa no braço falando que era urgência. Logo já passei pelo médico e já fez um exame, né, apalpando o abdômen. Ela já identificou que poderia realmente ser apendicite e já me deu 4 remédios ali para eu tomar na veia para aliviar um pouco a dor. E eu só tive noção do tanto que estava doendo depois que eu tomei esses medicamentos e a dor ela começou a aliviar. Logo depois que a dor aliviou, eu fiz uma ressonância e assim que saiu o resultado, já identificaram realmente que era apendicite. E no mesmo dia eu fui transferida para um hospital, passei por um procedimento cirúrgico, retiraram um apêndice e eu finalizei aquele dia internado no hospital. Eu passei aquela noite no hospital tomando medicação porque era necessário e no outro dia, por volta de mais ou menos meio-dia, eu tive alta. E os dias que sucederam foram dias de recuperação, de pós-operatório. Foi a terceira cirurgia que eu passei e eu julgo dizer que o pós-operatório foi pior, devido ao ponto que foi no próximo ao umbigo, todo esforço, qualquer que fosse que forçasse a região do abdômen, já doía. Então foi um pós-operatório muito difícil nesse sentido. E sabe, tudo isso que aconteceu me trouxe a reflexão que algumas pessoas vendem o evangelho como se ele fosse um mar de rosas. Como se você aceitasse Jesus, você não passaria mais por nenhum problema. Como se você aceitasse Jesus, você estaria isento de passar por todo tipo de tribulação, por luto, por todas as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. E se alguém em algum momento falou para você que esse é o verdadeiro evangelho, eu sinto dizer, mas ele te enganou. Porque o evangelho ele não tem a ver com a ausência de problemas. Na realidade, a própria Bíblia nos diz no Evangelho de João que Jesus ele já orienta que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Então, a diferença não está em passar por tribulações ou não, mas sim como e com quem você passa esses momentos de tribulações. Por mais difíceis e dolorosos que sejam esses momentos, nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Tudo que existe de ruim no mundo não é por causa dele, e sim por causa do pecado que adentrou no mundo. Se vamos passar por luto, por doença, por tribulações, por perseguições, se focarmos nele, tudo isso se torna mais fácil. A própria Bíblia nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus,
que é uma metáfora que Paulo utilizou para exemplificar daquilo que nós devemos estar revestido para quando chegar o dia mau, nós possamos resistir. Isso significa que a nossa mente deve estar protegida, o nosso coração, que nós devemos carregar a verdade, a palavra de Deus todos os dias, que os nossos pés eles precisam estar preparados para levar o evangelho para as outras pessoas. E nesse ponto eu quero contar para vocês algo que aconteceu tanto no velório quanto no momento em que eu estava no hospital. No velório desse meu antigo líder, a esposa dele, em todo momento, ela falava, agradecendo as pessoas pelo carinho, né, que teve com o marido dela. A mãe dele também, apesar da dor que ela estava sentindo ali naquele momento, ela dava glória a Deus, apesar da circunstância. Foi um momento em que teve louvor a Deus, agradecendo a Deus por tudo que nós, né, pudemos viver junto com ele, por tudo que nós aprendemos com ele, porque ele era aquele líder que ia atrás, sabe, dos jovens, ele corria atrás, ele buscava os jovens muitas vezes em situações ruins e trazia esse jovem para perto. Então era um exemplo de líder, uma pessoa que alcançou muitos jovens para Cristo. E ali naquele momento houve uma adoração a Deus pela oportunidade que nós tivemos de conviver com uma pessoa tão incrível. E num momento de dor, que muitas vezes as palavras elas não são suficientes para poder pregar o evangelho, as atitudes ela demonstram que quem reina na vida é Cristo. E logo depois também, quando eu saí da cirurgia, em que eu ainda estava anestesiada, sem muita consciência do que eu estava falando. Meu marido fala que eu ainda olhava para as pessoas e falava: nossa, Jesus é muito bom, Deus é muito bom, você precisa de Jesus. E ali naquele momento, até mesmo sem estar consciente, eu estava falando a respeito do amor de Deus. E Paulo também utiliza a metáfora do escudo da fé, que é com ele que nós nos protegemos de todos os dardos inflamáveis do maligno. Sabe, às vezes é no meio de maior tribulação que nós conseguimos nos defender utilizando a nossa fé. Eu lembro de um pastor que ele falava que quanto mais você se enche da palavra, é como se você colocasse uma esponja submersa sobre uma água e sabão. Quando você retirasse essa esponja e apertasse essa esponja, iria sair dela água e sabão. E é muito sobre isso que é a vida de um cristão. Quanto mais nós nos enchemos da palavra, quanto mais nós nos dedicarmos em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, quando chegam esses momentos, é aí que jorra de nós a palavra de Deus. Se tudo que nós colocamos para dentro é a palavra de Deus, nos momentos de aflições, nós vamos falar e demonstrar a palavra de Deus. Não quero com esse vídeo justificar as coisas ruins que acontecem no mundo, porque infelizmente coisas ruins acontecem, elas acontecem não por causa de Deus, mas porque o mal realmente está no mundo, porque existem pessoas ruins no mundo. Mas eu quero, sabe, nesse momento, nesse vídeo, orar por você, você que está passando por um momento de luto, que você possa se sentir acolhida por Deus. Nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a eternidade. E quando nós perdemos alguém que nós amamos, ali fica um vazio que nada, nem ninguém pode preencher isso. Mas Deus, ele pode te consolar, ele pode preencher esse espaço com o amor dele, que o Espírito Santo possa te encontrar nesse momento que você está passando por luto e que você possa se sentir consolado pelo Espírito Santo. Que ainda que você não encontre justificativa por estar passando por essa situação, que Deus ele possa te consolar e te traga a paz que excede todo o entendimento. E se você está passando por algum tipo de enfermidade, que Deus possa te alcançar nessa enfermidade, que ele possa te curar. Sabe, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com apendicite, o meu primeiro pensamento foi: eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada aqui que eu possa fazer que possa me tirar dessa situação. Eu não posso tomar algum remédio, eu não posso fazer algo por mim mesma que possa tirar essa inflamação. Mas eu tive que confiar em Deus que eu iria passar por aquela cirurgia. E então só ele, somente ele poderia cuidar de mim. Então eu orei ali naquele momento, ainda na sala mesmo da médica, enquanto a médica estava me dando o diagnóstico. Eu orei a Deus, colocando já de antemão toda a equipe médica, todas as pessoas que estariam ali, né? Todas as pessoas que iriam, de certa forma, cuidar de mim, que Deus pudesse cuidar de cada uma delas. Tantos dos médicos que estariam comigo na sala de cirurgia, dos anestesistas, quanto dos enfermeiros, né, que iriam cuidar de mim, até daqueles que iriam preparar o alimento para me entregar
ali naquele hospital. Então ali mesmo, naquele momento, eu já orei a Deus, já entreguei toda a equipe na mão dele e pedi, falei assim, Deus, cuide dessas pessoas, que elas possam fazer o serviço delas sendo guiados pelo Senhor e que o Senhor esteja comigo em todo o momento, que o Senhor não me abandone, que antes deles entrarem naquela sala, o Senhor esteja lá comigo. Então foi isso que eu fiz, eu entreguei tudo nas mãos dele. Porque eu tenho para mim que tudo que a gente pode fazer, a gente vai fazer e Deus ele vai nos guiar para fazer. Mas aquilo que não depende de nós, sabe? Só depende de Deus, só nos resta confiar e ter fé nele, porque ele pode fazer. Então, se você está passando por algum tipo de enfermidade, que Deus possa te alcançar nesse momento e que Ele possa te curar. E se você precisar, por algum motivo, passar por algum tipo de cirurgia, que você possa confiar em Deus, que Ele está contigo. E seja qual for a situação que você estiver passando nesse momento, eu oro para que Deus possa cuidar de você. Existem momentos em que tudo que a gente precisa é do Senhor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos console, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que Ele faça o sobrenatural. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas o Senhor sabe. E eu peço que Ele possa te alcançar no momento em que você está assistindo esse vídeo. E que Ele possa te dar a direção, que Ele possa trazer a cura, que Ele possa trazer para você aquilo que você precisa nesse momento. E que você possa, acima de todas as coisas, se sentir cuidado e se sentir amado por Deus. Hoje não foi um vídeo de estudo, não foi um vídeo mostrando algum livro, mas eu espero sinceramente que Deus possa te alcançar por meio desse vídeo e que Ele possa ser a resposta que você precisava para esse momento. E que você, acima de tudo, não se esqueça que o Senhor, Ele está contigo. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa, nesse momento, aceitá-lo, entregar a sua vida para Ele. Não significa que os problemas eles deixarão de existir, mas significa que você passará por esse problema ao lado de quem já venceu todos esses problemas na cruz. E é sobre isso esse vídeo. Que Deus te abençoe na prática da palavra. Até mais.